Caminhos da reportagem de hoje é sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. Nós somos o país que mais consome defensivos agrícolas no mundo, 1 bilhão de toneladas por ano. Vamos mostrar as consequências do uso indiscriminado de agrotóxicos e os riscos que esses produtos trazem para a saúde. Eles aumentam a produção, mas têm provocado doenças e mortes. E o meio ambiente também sofre com os defensivos. Em algumas regiões produtoras, até a chuva é tóxica. No programa de hoje, você também vai ver as alternativas sustentáveis, como a produção de alimentos orgânicos e a fabricação nacional de um agrotóxico biológico. Seguindo uma suspeita de irregularidades com o uso de agrotóxicos, acompanhamos fiscais da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal. Chegamos até esta propriedade a 40 quilômetros de Brasília. A chefe da equipe Lara vai na frente. O dono do lugar não está e não foi preciso procurar muito. O perigo estava bem perto. Olha só a situação que a equipe de fiscalização encontrou aqui. Esse tipo de agrotóxico é o mais perigoso que tem por causa dessa faixa vermelha, né? E é uma embalagem que está vazia, só que não dá para saber se foi lavada ou não, pode haver algum resíduo. E olha a forma que ela foi descartada. Jogada aqui, pode vazar e contaminar algum manancial que esteja aqui próximo. É o tipo de problema que a fiscalização encontra com frequência nessas propriedades. Está derramando, contaminando, logo ali embaixo tem um córrego, tem até um sapo aqui dentro. Tem um que está em um lugar ventilado, fechado desse jeito que está, ele está acumulando gases. Nós vamos fazer um termo de fiscalização, dando um prazo para esse produtor fazer uma destinação correta desses produtos e construir um galpão adequado para a armazenagem dos produtos cheios. O objetivo primeiro é orientar. Isso, a primeira vez é uma orientação. Aí a segunda vez já é uma autuação, porque o produtor já foi orientado uma vez sobre o risco e sobre as irregularidades que ele continha aqui na propriedade dele. E andando um pouco mais, olha o que nós encontramos. Mais embalagens de agrotóxicos jogadas aqui de forma incorreta. E esse daqui é um produto que tem um potencial muito grande de contaminação, é o carbofuran. E essa embalagem não está vazia. Olha só também como que é feito o armazenamento aqui incorreto, né? Embalagens misturadas com outros produtos. Aqui também uma bomba de pulverização que deveria estar em outro lugar seguro. E o pior, tudo isso daqui está bem ao lado de um canteiro que parece estar preparado para o plantio de hortaliças, como em todo o resto da propriedade. E o interessante é que esse produto não tem registro para aplicação em área foliar. É somente para tratamento de semente. E como ele está aqui ao lado da bomba, há possibilidade deles terem aplicado esse produto. E se caso houver tido essa aplicação, o risco de contaminação ambiental é muito alto e o dano ambiental é muito alto. Os 3 hectares de alface podem alimentar uma média de 600 mil pessoas, a população de uma cidade do tamanho de Uberlândia, no interior de Minas Gerais. Os fiscais encontraram o dono da lavoura colhendo o alface. Vem relembrar, trazer essa notificação aí para você, te dar um prazo e daqui 30 dias a gente volta para ver se você iniciou aí teu depósito, tá? Relembrando aí que esse depósito tem que ter uma plaquinha, cuidado, veneno, tá? Se você não der início, aí você já vai entrar naquela situação de não vai ser mais um termo, vai ser uma multa. Edivan foi notificado, vai ter 60 dias para se adequar, construir um espaço apropriado para guardar os produtos. Se não cumprir as determinações do prazo, pode ser multado em até R$19 mil. Já tinha conhecimento disso? Já. Por que o senhor não se adequou? Não levei a sério da vez, né? Isso. Mas isso é muito sério mesmo. O senhor sabe que é perigoso? Oh, com certeza, né? Por quê? Porque é muito tóxico, né? É muito perigoso. Na cidade, o alvo são as lojas agropecuárias.
os fiscais conferem a documentação dos produtos e as instalações. Essa loja já foi fiscalizada outras vezes. O dono não conseguiu se adequar e desistiu de vender agrotóxicos. Já nesta outra revenda em Brasília, um exemplo de segurança para lidar com produtos tão perigosos. Começando aqui pelo piso, deve ser um piso impermeável, isso para, no caso de algum derramamento, não contaminar o solo. Os defensivos estão separados por grupos, né? Fungicida de um lado, herbicida de outro lado, até para não haver uma mistura, ficar fácil o manuseio. O produto sempre tem que ficar suspenso, ele nunca pode estar direto ao chão, então tem esses tratos de madeira, né, onde os produtos ficam empilhados em cima. E essa é uma loja que vocês já vieram alguma vez? Essa loja já foi fiscalizada, já está dentro do padrão, tanto que essa loja é uma das lojas aqui do DF que já possuem registro, porém a gente dá continuidade a todo o processo de fiscalização para que a pessoa não entre numa rotina, né, e acabe deslizando de um lado ou de outro. Em todo o país, entre julho de 2009 e março de 2010, 19 linhas de produção e 12 milhões e meio de litros de agrotóxicos foram interditados. Havia produtos adulterados com prazo de validade vencido, entre outras infrações. As multas somaram 2 milhões e 400 mil reais. As regras para o uso dos agrotóxicos não são novas. Desde a década de 80, o Brasil tem lei específica. As normas controlam desde o tipo de produto que entra no país até a segurança das embalagens. Elas são identificadas por cores. Vimos que quando a faixa é vermelha, o produto é altamente perigoso. Amarela, muito perigoso. Azul, perigoso. E a cor verde indica que o risco é menor. Por isso, tantos cuidados. A lei também determina como devem ser as aplicações. Exige equipamento de proteção individual para os trabalhadores. Luva, roupa, bota, o boné também, óculos, tudo isso. A compra do produto só é feita com um receituário emitido por um agrônomo. Da mesma forma que é preciso a receita médica na farmácia para comprar o medicamento. O produtor só leva da loja agropecuária o necessário. E antes de ser devolvida, a embalagem tem que ser lavada 3 vezes e perfurada. É regra, né? Tem que ser bem feito, né? Se falhar, questão de segurança. O rigor é para evitar a reutilização, que pode contaminar os trabalhadores. O produtor pode guardar os frascos durante 1 ano. Depois é obrigado a encaminhá-los aos postos de recebimento autorizados pelo INPEV, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, criado pela própria indústria. Esse processo, conhecido como logística reversa, recolheu 170 mil toneladas de embalagens desde 2002. Responsabilidade de quem fabrica e do produtor, que deve entregar as embalagens lavadas. Todo final de safra, Juliano leva um caminhão cheio para o descarte. Era um grave problema, porque o produtor não sabia o que fazer com essas embalagens, né? Muitas vezes ou queimava, ou enterrava. Tinha muito problema de embalagem jogada na sede, em rios, esse tipo de coisa. É rigoroso, mas é válido, né? Porque preservação do meio ambiente, né? Saúde mesmo dos funcionários, né? E do próprio agricultor mesmo, né? Se o produtor entregar a embalagem que devia ter sido tríplice lavada e não foi, aqui na central a gente recebe do mesmo forma essa embalagem, né? E vai, no recibo do produtor, vai embaixo uma observação, né? Que está escrito, entregue em desacordo com a lei tantas embalagens que deviam ter sido lavadas, né? E não foram. Hoje, 92% das embalagens são recicladas em indústrias especializadas como esta em Cuiabá, uma das 8 credenciadas em 5 estados pelo INPEV para tratamento do plástico contaminado. As pequenas partes trituradas são lavadas, derretidas e granuladas. É assim que o plástico volta a ser matéria-prima. De todo esse processo, aquele material tóxico que chega aqui está pronto para voltar ao mercado dessa forma.
tubos para fiação elétrica usados na construção civil e outros produtos plásticos. Um bom exemplo do Brasil, que hoje lidera o ranking mundial dos países que mais reciclam embalagens de agrotóxicos. Também são produzidos sacos plásticos para lixo hospitalar, embalagens de óleo lubrificante, papel reciclado e até a embalagem do próprio agrotóxico, em uma lista de 17 tipos de produtos. Um giro completo na cadeia produtiva. Então a gente está tirando um resíduo que era enterrado no meio ambiente e transformando em alguma coisa útil, né? Então é necessidade do mundo atual. Tudo tem que se transformar e voltar a ser alguma coisa útil para a sociedade. Por enquanto, a fábrica recicla até 250 toneladas por mês, mas a tendência é receber cada vez mais embalagens. O Brasil já é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo e deve aumentar o uso desses produtos ainda mais para alcançar a meta prevista pela Organização das Nações Unidas, de ser o país que mais produz alimentos até 2019. A produção agrícola nacional pode passar dos atuais 26% para 35% do total do planeta. Seguimos o caminho da soja num dos grandes centros produtores para entender por que se usa tanto defensivo agrícola. De Cuiabá, no Mato Grosso, até Alto Taquari, no sul do estado, são 590 quilômetros pela BR-364, a principal via de escoamento da produção. A pista simples, esburacada, provoca longas filas de caminhões carregados. Reflete uma das dificuldades que o país terá que vencer na próxima década para alcançar o primeiro lugar na produção de alimentos, como foi previsto pela Organização das Nações Unidas. Na terra do Pantanal e da Chapada dos Guimarães, as plantações se perdem no horizonte. Soja, milho, cana-de-açúcar, algodão. O verde da planície vai ganhando a cor do sol, até a hora da colheita. Uma imensidão de lavouras. São mais de 9 milhões de hectares plantados. O Mato Grosso é o campeão na produção de grãos, com 20% de participação no país, segundo a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. É daqui que sai a maioria da soja, do algodão, que o Brasil exporta. E na corrida pela melhor produtividade, cada vez mais os agrotóxicos são usados para garantir boas safras. Esta é uma das grandes fazendas do estado, 5.800 hectares de soja. E a colheitadeira nem bem termina o trabalho, o algodão já começa a ser semeado. São 2 safras por ano. As máquinas fazem quase tudo sozinhas. O GPS programa a plantadeira para não desperdiçar nada. É a agricultura de precisão com alta tecnologia no campo. Só piloto automático, tudo fica só sentado cuidando se der alguma coisa errada daí, né? A semente cai na terra e lá vem este enorme trator, que mais lembra uma antiga praga. O gafanhoto despeja o veneno, a primeira de muitas aplicações para daqui 6 meses o algodão florescer com qualidade. De maneira sustentável e rentável para nós produtores não teria como fazer, né? Hoje essa tecnologia dos defensivos atuais que estão tendo e que estão vindo por aí, eles nos auxiliam muito nessa produção de alimento, no caso, né? Caso contrário, a gente não poderia produzir todo esse alimento que a gente está produzindo aqui hoje. O agrotóxico, as sementes transgênicas e os fertilizantes entram no pacote que Elber fecha com trades, grandes multinacionais que garantem preço fixo na venda, sem risco de prejuízo. Em troca, ele paga com parte da colheita. Nós vamos plantar algodão aqui agora, então eu já fiz uma troca e a empresa vai me fornecer o defensivo e eu vou entregar o algodão para ela quando eu colher. Nesta outra fazenda, o negócio principal é a venda de sementes. As transgênicas são as mais procuradas. Segundo André, elas precisam de menos aplicações de herbicidas. Antigamente a gente usava, e hoje ainda se usa na casa da convencional, 4 até 5 princípios ativos diferentes para controle de planta daninha. E no caso da transgênica você só usa um, que é o glifosato, com uma eficiência boa, onde você consegue, alternando doses, ter um bom controle de planta daninha. Se isso aqui fosse uma lavoura convencional, dificilmente a gente teria uma lavoura tão limpinha, assim, sem nenhuma planta daninha, quanto é essa daqui que é transgênica.
André explica que a semente transgênica foi desenvolvida em laboratório para ser resistente às pragas. Na prática, a planta modificada geneticamente resiste aos efeitos do herbicida glifosato. Apenas as ervas daninhas são eliminadas. Com o desenvolvimento da própria química, da tecnologia e da ciência, sobretudo tecnologia e ciência, vai se conseguir produtos que tenham maior eficiência com menor agressividade. A palavra-chave é uma só: sustentabilidade. Como eu vou produzir mais e melhor, com menores riscos para todos, sobretudo para quem produz e para quem come. Para esse médico e especialista em nutrologia, o preocupante é que a ciência ainda não consegue avaliar a extensão desses riscos. A ciência não conhece ainda todas as possibilidades de dano, tudo aquilo que realmente o agrotóxico pode produzir. O grande problema seria assim, o acúmulo na cadeia alimentar e na cadeia biológica como um todo. Você vê, hoje os mares estão cheios de DDT, de inseticida, de dioxina. Tá? Então vai havendo no meio ambiente um acúmulo desse material que não é facilmente metabolizado. No organismo acontece acúmulo de metais pesados, acúmulo de substâncias que vão prejudicando o fígado, prejudicando a imunidade e o perigo, o grande risco do câncer e das doenças degenerativas. Apesar do desenvolvimento para o agronegócio, o uso dos agrotóxicos causa um grave impacto na saúde e no meio ambiente. O Caminhos da Reportagem volta já com o resultado de pesquisas que comprovaram a incidência de doenças e a contaminação por agrotóxicos até na chuva. Os agrotóxicos são uma alavanca para o agronegócio brasileiro, mas usados de maneira abusiva e incorreta, provocam um grave impacto na saúde e no meio ambiente. No Mato Grosso, o maior estado produtor do país, pesquisas descobriram até chuva tóxica. E no interior do Ceará, a pulverização do veneno contamina a água consumida pela comunidade. Com 20 anos de experiência, o piloto agrícola diz que jogar veneno lá de cima é mais seguro do que aplicar em terra. Na própria aplicação, como usa um volume menor que a tratorizada, ela quase não atinge o chão, o solo, né? Contribuindo para não causar tanta contaminação, né? E trabalhando em horários específicos para que o produto atinja o alvo, que a gente chama, que é a planta. Com o tanque carregado de cauda tóxica, decolar só quando o tempo está bom. O problema é a deriva técnica, quando o vento leva até 19% do veneno pulverizado pelos aviões, que acabam caindo fora das plantações. Por terra ou por ar, o mau uso da aplicação de agrotóxicos traz consequências graves para a saúde e o meio ambiente. À frente de uma equipe de especialistas, o médico e doutor em saúde pública Vanderlei Pignatti comprovou a contaminação por agrotóxicos em 2 regiões do estado, os municípios de Campo Verde e Lucas do Rio Verde. Embora seja proibido por lei, as cidades estão cercadas pelas plantações. É frequente a contaminação das nascentes dos rios, que abastecem a região com resíduos da aplicação dos defensivos. A equipe do Dr. Pignatti encontrou agrotóxicos em excesso na água usada para consumo no campo e na cidade. Os testes realizados em computadores fabricados na Alemanha, com alto nível de precisão, também verificaram contaminação em amostras do ar, de sangue de pessoas e de animais. Numa descoberta inédita no Brasil, até a chuva foi considerada tóxica. Se
passa o agrotóxico na lavoura, né, na soja, no milho ou no algodão, e esse evapora, depois ele desce uma parte desce com a chuva. Né. No ar também, desse pátio das escolas, né, também a gente encontrou em quase todas as amostras 2 tipos de agrotóxicos, que é o endosulfan e a atrazina, né, e nos poços artesianos. Né, a maioria, 80% desses poços artesianos, estão contaminados de 3 a 12 tipos de agrotóxicos diferentes. A pesquisa de campo também revelou que quem vive nessas cidades está mais sujeito a sofrer de doenças causadas pelos agrotóxicos. As substâncias tóxicas apareceram inclusive no leite materno de mulheres que moram perto ou trabalham nas lavouras de Lucas do Rio Verde. Onde a gente tem uma incidência de malformação, uma incidência de câncer, de doenças respiratórias, do próprio acidente de trabalho relacionado à questão agropecuária. Né? A mesma situação acontece em outros estados brasileiros. Conferimos isso no Ceará. Em Fortaleza, não é preciso ir ao campo. A população do bairro Novo Maracanaú, na periferia da capital, trava uma batalha contra uma fábrica de defensivos agrícolas. Os moradores reclamam da poluição do ar e do forte mau cheiro que vem da indústria. Esse mau cheiro toma conta, a pessoa pode ter todo tipo de dor de cabeça. Pode tomar remédio que for, a dor de cabeça não passa. E os sintomas são dor de cabeça? Uns é inchaço, né? Penetra nos poros, aí é inchaço. A minha nora inchava os lábios. Essa senhora dali também já está também, né? Ela disse também que usando máscara. A revolta da dona Ivanilde aumentou depois que ela perdeu a neta, vítima de leucemia, câncer que afeta as defesas do sangue. Priscila de Lima Araújo, de 24 anos, não resistiu ao tratamento e morreu em setembro do ano passado. Para Ivaneide, que é mãe de Priscila, a morte da filha só tem uma explicação. Diz que tinha uma fábrica perto. Né? Eles perguntaram, aí ela disse que tinha a Agripec. Quando vinha a equipe de médico, a mesma coisa. Eles já só tocavam nesse assunto de agrotóxico, de veneno. Os casos de câncer, alergias, intoxicações passaram a ser frequentes desde a instalação da fábrica no bairro, segundo a dona Ireuda, que é líder comunitária. Uma coisa que eu sempre venho batendo na mesma tecla é o número de pessoas aqui com câncer. É imprescindível, não dá para acreditar que é uma coincidência, não, porque aqui nesse conjunto tem muitas pessoas que têm. Foi ela que organizou a papelada para pedir providências ao Ministério Público. A promotoria exigiu um laudo técnico e comprovou a poluição do ar por vapores tóxicos exalados pela fábrica. Um termo de ajustamento de conduta foi firmado pela promotoria, mas dona Ireuda diz que o mau cheiro continua. Tem um cheiro forte de amônia, de rato podre e queima a mucosa nasal. Ela provoca tontura, dificuldade de respirar. Tentamos ouvir representantes da fábrica, mas não quiseram gravar entrevista. O ser humano está hoje, ele está muito mais morrendo menos de doenças infecto-contagiosas ou agudas e morrendo mais de doenças degenerativas. Então, o agrotóxico, em contato com o nosso corpo, ele vai produzindo doenças degenerativas, como câncer, como artrite reumatoide, mieloma múltiplo, lúpus, doença de Hashimoto, Alzheimer. Ainda no Ceará, pegamos a estrada até a pequena Limoeiro do Norte, na região do Baixo Jaguaribe, a porta de entrada para a Chapada do Apodi, onde encontramos uma situação ainda mais preocupante. Lá de cima, a visão é ampla do sertão cearense. Em meio à Caatinga, um oásis da fruticultura. A irrigação aqui começou na década de 80, com um projeto do governo federal. O solo castigado pelo sol precisava de água para revelar a fertilidade, onde hoje estão 350 pequenos produtores de banana, milho, melão, mamão, goiaba e outras frutas. A irrigação aqui é feita com águas do rio Jaguaribe. O abastecimento chega por este canal, que percorre 14 quilômetros da captação até o último reservatório, distribuindo água para as lavouras. Mas esta fonte pode estar ameaçada. Uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará coletou amostras ao longo do canal
e identificou a presença de 12 tipos diferentes de agrotóxicos, alguns usados para combater pragas da banana e do abacaxi, considerados altamente tóxicos. E a comunidade também consome esta água. O aviso do perigo é claro. A prefeitura até distribuiu caixas d'água, que deveriam ser reabastecidas por caminhões-pipa com água potável. Mas, segundo a dona Socorro, já havia um mês que eles não passavam na casa dela. O jeito é improvisar uma canaleta e coletar água da chuva, pelo menos para beber e cozinhar. Aqui mesmo são 7 pessoas em casa, é um garrafão de água por dia, né? Isso só para tomar. Como era que eu ia ter condições de comprar todos os dias para cozinhar e para tomar? Não tenho condições. Quando falta da chuva, o único meio é utilizar a água envenenada, mesmo sabendo que está correndo o risco de ter uma doença grave. Infelizmente, a gente não pode confiar de jeito nenhum nesta água, né? A gente até queria confiar, né? Mas muita gente não acredita. Assim, algumas pessoas não acreditam que tenha esse problema de veneno, né? Porque eles dizem assim, se essa água tivesse envenenada, a gente morria assim que bebia. Só que algumas pessoas não entendem, porque o veneno, a piscina é muito grande, né? Então, o veneno que cai, vai caindo em poucas quantidades, né? Não vai causando uma morte imediata, né? Vai acumulando doenças dentro das pessoas. O risco não está apenas na água que chega aos reservatórios. As reservas subterrâneas também sofrem contaminação. Um relatório da Companhia de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará mostra que também foram encontrados resíduos de defensivos agrícolas no aquífero Jandaíra, que se estende do Ceará ao Rio Grande do Norte. Nem todos os moradores querem falar sobre o assunto. Há medo de represálias. O receio aumentou depois que um produtor foi morto a tiros no ano passado. Zé Maria era militante na Chapada e denunciava a contaminação da água por agrotóxicos. Ele era sozinho, ele tinha assim, aquela vontade de correr atrás, então ele não usava nem assim, ele ia para a rádio, ele não dizia a comunidade, ele dizia assim, eu, Zé Maria, eu vou brigar por isso, eu vou defender isso. A gente nem queria, né? Mas ele sempre quis correr atrás disso, viu que a coisa estava demais, estava afetando não só ele, como a comunidade, a família que estava chegando na casa da gente. Zé Maria foi morto no dia 21 de abril de 2009. Segundo o inquérito policial, ele voltava para casa, por essa estrada aqui de moto, quando foi abordado. Era uma emboscada. Ele levou 25 tiros. Aqui no local onde ele foi assassinado, foi montado um altar, em homenagem ao líder comunitário. Zé Maria para mim era um herói. Difícil até falar, né? É difícil conformar com a situação, né, Márcia? Depois de quase um ano da morte do marido, a família se revolta com o tratamento que o caso teve. Teve audiência pública no auditório da Fafidam e o delegado que foi designado para conduzir o inquérito, ele pediu desculpas, disse que tinha saído do caso, que a delegacia não tinha estrutura para um caso desse tamanho, não dava suporte, nem o Estado, e que o exame de balística ainda não tinha sido feito e nada ele poderia fazer, porque o único aparelho que tinha no estado do Ceará estava quebrado e não tinha como fazer. Uma das conquistas da luta de Zé Maria foi a aprovação de uma lei municipal semelhante à legislação aprovada pelo Parlamento Europeu, proibindo a pulverização aérea dos bananais. Mas a lei foi revogada pelos vereadores. Para a Câmara, não havia prova dos riscos à saúde, apesar dos laudos técnicos dizendo o contrário. A Federação dos Produtores do Projeto Irrigado Jaguaribe-Apodi também contesta os laudos. Volta atrás a dizer, é uma água que eu também, minha pessoa, eu consumo porque eu sei que ninguém vai jogar um litro de veneno ali dentro, entendeu? Para fazer um mal desse, que é aqui em cima da comunidade. O presidente da federação diz que o desenvolvimento econômico chegou, mas ainda falta muito no contexto social. Uma cobrança que não deve ser atribuída aos produtores. Não adianta você chegar e condenar, dizer que tá... Aí eu discordo de um negócio desse. É isso que eu estou dizendo. Quando o desenvolvimento vem, você pode ter certeza. Isso é em toda a região. Quando aí as pessoas começam a dizer, tá morrendo as pessoas, tá morrendo. Meu amigo, vamos para dentro, venha ver
o que é a realidade, ver o dia a dia aqui, o que o produtor está fazendo, se protegendo para não acontecer isso, e a gente educando, conversando, fazendo reuniões. A Universidade Federal do Ceará preparou um dossiê sobre os casos de contaminação na Chapada do Apodi. Para a coordenadora do estudo, Raquel Rigoto, médica do Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina, existe uma clara relação entre os casos de doenças e o uso indiscriminado de agrotóxicos. No caso dos trabalhadores do abacaxi, que foi realizado pelo Severino Alexandre, 53% dos trabalhadores examinados apresentavam alteração das provas de função hepática. Ou seja, o fígado ele é o laboratório do nosso corpo que vai estar metabolizando os agrotóxicos e as substâncias químicas ingeridas, né? E 53% da amostra dessa empresa, que é a monocultura do abacaxi, né, estavam já com seu fígado alterado. E isso se soma a um caso de um deles que veio a falecer por causa desse trabalho com os agrotóxicos. Segundo a Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho, por ano, cerca de 7 milhões de pessoas sofrem intoxicações causadas pelo contato com agrotóxicos. 70 mil morrem e a maioria dos casos acontece no trabalho. A literatura científica é farta em evidências nesse sentido, tanto no que diz respeito às intoxicações agudas, quanto aos efeitos crônicos dos agrotóxicos, e isso tem cada vez se expandido. Segundo os pesquisadores, há um despreparo dos profissionais de saúde pública para atender casos de contaminação. O profissional de saúde ele não faz a relação entre o trabalho que você estava fazendo, as matérias-primas que você estava utilizando e a situação que você apresenta no consultório para ele. E aí ele acaba tratando você com medicamento para dor, com medicamento para coceira e te orienta a repouso. Mesmo que ele faça a relação com o trabalho, ele não preenche aquele formulário, né, e insere no sistema aquela informação para que a gente tenha dados oficiais para que se planeje políticas públicas mais abrangentes para toda a região. As pesquisas foram entregues à Procuradoria Estadual, que investiga também casos em outras regiões do Ceará. Foi feita também recomendação nesses lugares aos secretários de saúde para que eles então façam essa relação entre sintomas que as pessoas vêm apresentando quando chegam com queixas de mal-estar, enjoos, dor de cabeça, relacionado à atividade agrícola que é desenvolvida na região. Porque muitas vezes esses dados eles não são relacionados e aí nós não temos como comprovar efetivamente com dado objetivo de que a realização ou o abuso, uso de agrotóxico em determinada região possa estar trazendo dano, prejuízo à saúde das pessoas. Dados com o levantamento das mortes por contaminação por agrotóxicos em geral no Brasil podem ser encontrados no site do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, o Cinetox. Em 2008, foram 10.914 intoxicações no campo e na cidade, a maior parte por tentativa de suicídio, com um total de 201 mortes. O Sudeste é a região com mais registros de intoxicação, seguido pelo sul do país e o Nordeste. A região Norte é a que tem menos casos. E esses números podem ser bem piores. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada um caso de intoxicação por agrotóxico notificado, existem outros 50 não declarados. Nessas pequenas cidades, muitos familiares trabalham nessas empresas. E aí as pessoas ficam temerosas de que pode o marido, o primo, o tio, o irmão perder o emprego, então elas nunca fazem uma associação. Aqui um determinado desconforto de saúde, dor de cabeça, indisposição gástrica ou qualquer outro sintoma que possa ser relacionado à questão do agrotóxico, seja vinculado àquela data em que um produto químico tiver sido utilizado naquela região. Daqui a pouco, lavar os alimentos remove os agrotóxicos? A resposta no próximo bloco e as alternativas sustentáveis, como a produção de alimentos orgânicos e a fabricação nacional de um agrotóxico biológico, que não faz mal à saúde e nem ao meio ambiente.
Você viu que os adubos químicos e defensivos podem ser a alavanca do agronegócio, mas que o uso desses produtos tóxicos prejudicam a saúde e o meio ambiente. Agora vamos mostrar o que pode ser feito para evitar alimentos contaminados. Apenas lavar frutas e verduras resolve? As alternativas sustentáveis, como a produção de alimentos orgânicos e um agrotóxico biológico, desenvolvido no Brasil. A criatividade brasileira já tem a fórmula. Este laboratório de biotecnologia no Distrito Federal desenvolveu em parceria com a Embrapa uma bactéria chamada popularmente de BT. O Bacillus thuringiensis é capaz de matar insetos como a lagarta e besouros. Então tu aplica ele faz um controle da lagarta propriamente dita e mantém os inimigos naturais ativos ainda. Então isso ajuda a reduzir a população de pragas gradativamente. Os inventores do produto garantem a eficiência e segurança. O bioinseticida é inofensivo ao homem, aos animais e ao meio ambiente. Não necessita de nenhum aditivo químico. O que utilizaria somente de químico na formulação seriam os conservantes, né? Para conservar ele, mas que também não trazem nenhuma toxicidade né, para o ser humano, né, e nem para animais. Mas a novidade esbarra na burocracia. O produto biológico ainda não tem registro para entrar no mercado. A gente não tem uma estimativa precisa, uma vez que depende dos órgãos, como o Ministério da Agricultura, para emitir, na verdade, um número de registro para poder comercializar esse tipo de produto. E falta fôlego na disputa com as multinacionais. As 6 maiores empresas produtoras de agrotóxicos no mundo concentram cerca de 70% de todo esse mercado. Eu acho que há espaço para tudo. Acho que é muito importante se produzir pelo lado orgânico. Existem, inclusive, alguns mercados chamados organominerais, organoquímicos, até meio a meio, fazendo uma combinação das duas coisas. Mas nós não tocaríamos, não conseguiríamos manter o mundo com 6 bilhões 900 milhões de habitantes, que é o número que nós estamos atingindo nos próximos 2 anos, nós não tocaríamos isso da forma orgânica, com todo respeito. O coordenador do Programa de Formação do Ministério do Desenvolvimento Agrário discorda. Considera urgente a necessidade de mudanças no modelo de produção brasileiro. Não há como a gente pensar em sustentabilidade, em proteção à saúde, em proteção ao meio ambiente, continuando o uso de agrotóxicos. Então nós precisamos tratar de pensar alternativas para o não uso de agrotóxicos e não simplesmente em como usá-los de forma mais adequada. Esse modelo de agricultura que nós desenvolvemos, que vem sendo hegemônico no Brasil desde que começou a Revolução Verde, é um modelo que ele é altamente dependente de agroquímicos, seja dos agrotóxicos, seja dos fertilizantes químicos. E a gente pode fazer uma comparação, se a gente simplesmente retirar de uma forma abrupta dessa agricultura o uso de agrotóxicos, ela entra em colapso, assim como um viciado em cocaína, por exemplo, entraria em colapso na medida em que a gente tirasse de uma hora para outra a possibilidade dele acessar a essa droga. Francisco Caporal defende um plano de transição para uma nova forma de agricultura, a agroecologia, um sistema voltado ao cultivo de alimentos, com técnicas que equilibram a relação do homem com a natureza. Por exemplo, nós temos o Pronaf Agroecologia, que é uma linha de crédito para agricultores que queiram fazer agricultura ecológica, né? Então ele tem juro reduzido, né, que permite o agricultor acessar o crédito nessa perspectiva. Eu diria que falta, e aí falta no governo inteiro, entre os ministérios inclusive, uma articulação de políticas, né, e políticas mais potentes, né, que realmente estejam apontando para uma transição na busca de um modelo ecológico de produção. Dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário mostram que 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros vêm da agricultura familiar, setor que também demonstra despreparo para lidar com os defensivos.
15% das amostras coletadas em supermercados, analisadas pelo Programa de Monitoramento da Anvisa, apresentaram resíduo de venenos acima do limite permitido. No último levantamento em 2008, o pimentão foi o campeão entre as 17 culturas avaliadas. 65% das amostras tinham agrotóxicos em excesso ou não autorizados para a cultura. Havia resíduos de endosulfan, um produto proibido nos Estados Unidos e na Europa, suspeito de causar problemas hormonais. E quase 1/3 das amostras de morango, uva e cenoura também estavam contaminadas. Além de ser o campeão no uso de agrotóxicos, o Brasil também é considerado um dos principais destinos de produtos banidos no exterior. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, mais de 10 tipos de agrotóxicos proibidos na Europa e em países como Estados Unidos e até na China são vendidos livremente no Brasil. Tem sentido isso, né? Nós estarmos consumindo aqui o que os países que produzem já proibiram internamente. Não tem sentido, né? E se eles proibiram é por razões óbvias, né? Porque causam problemas. O registro de agrotóxicos é realizado pelo Ministério da Agricultura, mas somente com autorização da Anvisa e do IBAMA. As 3 entidades analisam a eficácia agronômica, os riscos ao meio ambiente e o impacto na saúde da população. Em fevereiro de 2008, a Anvisa decidiu reavaliar 14 ingredientes ativos que podem provocar intoxicações agudas e doenças, câncer, má formação fetal, problemas pulmonares e distúrbios hormonais, entre outras. A lista dos produtos cujo uso foi questionado inclui substâncias usadas na formulação de vários tipos de defensivos, como fungicidas, herbicidas e inseticidas. 5 itens que já foram banidos no exterior por suspeita de provocar doenças também vão ser retirados do mercado nacional ou terão que seguir novas regras no Brasil. O uso do triclofon já é proibido. O fosmet será mantido no Brasil com restrições. A ciexatina vai ser retirada do mercado nacional até novembro deste ano. O endosulfan e o metamidofos ficam proibidos, mas só a partir de 31 de julho de 2013. Segundo a Anvisa, a retirada programada vai dar tempo para os produtores se adaptarem com a substituição por produtos menos tóxicos. A questão do agrotóxico envolve diversos interesses, que vão desde o interesse agronômico no uso de um determinado agrotóxico até o interesse comercial na manutenção de determinado agrotóxico no mercado. E nesse processo de reavaliação, essa discussão se alonga e muitas vezes acaba até na justiça. Durante 1 ano e meio, mais ou menos, nós ficamos impedidos de fazer a reavaliação por uma decisão judicial que depois, felizmente, nós argumentamos com a justiça e derrubamos aquelas liminares que nos impediam de fazer o processo de reavaliação, que é o papel inerente, né, da agência dentro do Estado. Então, hoje a gente está dando seguimento à reavaliação, mas há que se discutir com os vários setores, porque você pode também impactar na agricultura. E para isso a gente precisa ver quais são os substitutos e em que tempo que os produtos vão ser retirados do mercado. E lavar os alimentos remove o agrotóxico? Às vezes eu vejo pessoas na televisão falando que é para botar de molho, deixa de molho não sei quantos minutos, na solução assim, outra na assado. Lavar frutas e verduras é muito importante, mas não remove todos os tipos de agrotóxicos. Na verdade, o que a gente recomenda aqui é simplesmente lavar o alimento bastante com água corrente, fazendo assim uma fricção com a mão, porque dessa maneira vai retirar os pesticidas que estão na superfície do alimento, porque os pesticidas que estão dentro do alimento não tiram, né? Então, basicamente, é lavar bastante água corrente, né? Fazendo assim uma leve fricção com a mão. A toxicologista da Universidade de Brasília, Heloísa Caldas, estuda o grau de contaminação dos alimentos vendidos no supermercado. Uma dica é não confiar só na aparência ou no sabor. Depois que você lava o alimento, então, e o cuidado especial tem que ser com esses alimentos realmente que você consome com a casca, né? Mesmo o pepino, você pode consumir o pepino com a casca. Então, esse alimento está pronto para ser consumido. E é importante se saber a origem desse alimento, né? Porque a origem, ela garante que o pesticida foi aplicado, o agrotóxico foi aplicado de acordo
com a orientação, né, que existe no rótulo para uso. Alaércio e Dirley obedecem todas as regras da produção orgânica para ter direito a este selo. Para não usar veneno, vale passar pimenta nas hortaliças e até tentar a homeopatia. Com a ajuda de um agrônomo, eles desenvolveram uma fórmula que usa a própria praga, o pulgão, para evitar o estrago nas folhas da couve. É processado de inseto mesmo, aproveitado só uma quantiazinha mínima e daqui ele vai potencializando até chegar na homeopatia exata, né? Vai aplicando na planta. Então é combater o problema com a própria origem dele. Com a própria origem. E dá resultado? Dá resultado. Ele não suporta o próprio teor dele. Tá vendo o pulgão aqui, ó? Ele é muito pequenininho, ó. Se você não chegar bem perto, você não vê. Olha só, essa é uma folha de couve que foi danificada pelo pulgão. É tão pequeno, mas olha o estrago que vai provocando. Imagina numa plantação inteira. Então é aqui que vocês aplicam essas fórmulas que vocês fazem aqui para combater essa praga? É uma praga que destrói mesmo. Outra propriedade, onde veneno é proibido, é a chácara de Lúcio. Ele abandonou a produção convencional. Hoje, tudo que usa para plantar é natural. O mato vai crescer, a gente vai decompor e ele vai transformar em adubo novamente. E eu consegui, de uma forma mais limpa, nitrogênio para a terra, que é o bocache. O bocache ele é preparado com farelo de arroz, farelo de soja e farelo de mamona. Aí eu acrescento farinha de osso, né, como fonte de potássio e cálcio. No começo foi difícil se acostumar com as novas técnicas, mas com o tempo ele pegou o jeito. Eu sou técnico, eu sei buscar informação. Eu não aprendi tudo que eu sei lá no colégio, eu aprendi mais com a prática. A gente busca um equilíbrio. A gente tem que buscar um equilíbrio da terra e um equilíbrio da planta. Se a gente não conseguir isso, não adianta, nem no convencional. Com esse conjunto de técnicas e produtos usados para o preparo da terra e controle de pragas, feitos aqui mesmo, é possível colher durante o ano inteiro. E esse cuidado tem um retorno. O produto orgânico sai da roça mais valorizado. Nos supermercados e postos de vendas de orgânicos do país, essa qualidade custa até 2 vezes mais do que os produtos comuns, mas tem um público cativo. Isso significa saúde, sem agrotóxico, entendeu? Sem remédios, sem nada. Eu acho que aqui é qualidade. E quando falta o orgânico, o jeito é... E a banana não é orgânica e não tem nesse mercado. Mas uso quando não tem outra solução. É como se tentasse esquecer que ele não faz bem. Ogleide prefere economizar e ter a própria horta de produtos orgânicos. O quintal da casa dele em Brasília tem mais de 80 tipos de frutas. Até galinha caipira ele cria aqui. Basta caminhar um pouco para escolher o que vai ter para o almoço. Ter tanta variedade desse jeito dá trabalho. E é com o apoio da mulher Lordete que a casa tem fartura o ano inteiro. Ele do Ceará e ela do Rio Grande do Sul vieram para a capital há 5 anos com as filhas, Manuela, Raquel e Sara. Lordete trouxe o conhecimento do cultivo orgânico repassado pelos pais colonos. Na cozinha, é ela quem tem a palavra final. Eu não ponho a mão no tempero não, deixo mais ao critério dela. O tempero nosso aqui é o mais natural possível, assim. Poucos condimentos, os condimentos mais naturais, né? Alho, cebola, uma pimentinha de cheiro. Enquanto o milho na panela vai chegando ao ponto, o suco é preparado com casca e tudo. As meninas também ajudam a comer. E elas provam de tudo com uma boca muito boa. Já entendem o significado dessa mesa cheia de saúde. Ele é saudável, tem um sabor gostoso e faz bem para a saúde. Consumir apenas alimentos produzidos sem agrotóxicos foi uma decisão que o professor de educação física tomou aos 18 anos. Hoje, com 57, ele colhe os benefícios. Você tem como resultado, você tem um bem maior que a saúde. Você vê aí as minhas crianças aí, elas não vão muito raramente a médicos, né?
elas são saudáveis, têm um sistema imunológico saudável, forte, exatamente em virtude do estilo de vida que a gente tem. A ideia é repassar esses conhecimentos. Fortley hoje é terapeuta holístico e tenta mostrar para outras pessoas o benefício da boa alimentação. Eu comecei a pesquisar, estudar, fazer muitos cursos e comecei a aplicar na minha vida diária. E vi os resultados palpáveis em mim, que fui melhorando de problemas sérios que eu tinha de saúde. E juntamente com isso, eu fui desenvolvendo esse caminho, não só para o meu bem-estar pessoal, mas também para o meu próximo.